olhemos para as notícias, olhemos para os nossos juízes, com tristeza no coração, podemos dizer que estamos passando pelo mesmo problema que o salmista passou. Este salmo é dirigido contra os oficiais ilustres que usavam mal o seu ofício e assim fracassavam na administração da reta justiça. Depois de serem acusados, depois do salmista demonstrar o seu pecado, ele apresenta 7 maldições contra eles. Os justos são descritos como a se regozijarem no fato de que Deus, o juiz de toda a terra, os vingará. Parece ser uma descrição profética apropriada para os nossos tempos. O salmista destaca os juízes ímpios, os juízes injustos, os juízes que não consideravam a lei. Perceba quão atual é a angústia que o salmista passava. Olhemos para as notícias, olhemos para os nossos juízes, com tristeza no coração, podemos dizer que estamos passando pelo mesmo problema que o salmista passou. Perceba que o nosso salmo é um salmo imprecatório, que é um pedido a Deus para que ele julgue os ímpios. No caso do nosso salmo, para que julgue os juízes, e as palavras do salmista não são nem um pouco amorosas. São palavras duras, palavras fortes, palavras que podem até nos espantar. Por isso, muitos podem ficar perturbados com este salmo, com as imprecações dos salmistas. Mas não perca de vista um detalhe extremamente precioso. O salmista não está expressando o seu ódio pelo outro ou o desejo dele aplicar a justiça com as suas próprias mãos. Mas ele clama para que Deus intervenha na história, para que ele aplique a sua justiça para julgar os pecadores e permitir que a justiça perfeita venha florescer. É uma questão do escritor se alinhar a Deus e sua justiça e não se compactuar com o mal. Mas os salmos imprecatórios também têm outra lição. Ele nos lembra de termos certeza de que nós não somos como estes homens, não somos como os ímpios. São ofensores habituais, são impenetráveis à correção. Ao estudarmos o salmo, precisamos ter certeza de que nós não somos como eles. Homens envoltos ao pecado, homens egoístas, homens corruptos por natureza. E por que eles são assim? Por causa do pecado original. Lembre-se que Davi também se colocou na mesma situação. Reconheceu que ele nasceu em pecado, nasceu corrupto. Ao contrário destes homens maus, destes juízes ímpios, devemos lembrar que os nossos pecados já foram encobertos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim Deus nos deu ouvidos para ouvir as instruções do Espírito Santo. Que Deus nos transformou e nos habilitou, nos capacitou para sermos obedientes à sua lei. Também devemos lembrar que Deus julgará a terra, porque Ele é o justo juiz. Ele é o supremo juiz que está acima de todo homem. Também devemos lembrar que por vezes os nossos olhos não verão a justiça humana. Mas também devemos lembrar que nada foge do santo e justo julgamento de Deus. E Hebreus 10:31 nos ajuda a lembrar dessa verdade quando diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não confie em justiça humana. Clame e aguarde a justiça do justo e santo juiz. Deus abençoe e até a próxima meditação matinal.